Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Já estamos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, hoje, dia 18 de abril de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra maravilhosa, ó. Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo 2, né? Capítulo 2, que tem por título, capítulo 3, o excelso cantor. Mas antes de nós iniciarmos, Denise é a coordenadora desse estudo, nós vamos fazer a nossa prece. Ana Constantino, faz a prece para a gente, por favor, minha amiga. Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade, para mais um estudo da tarde de hoje. Pedimos à espiritualidade amiga da Casa de Francisco que nos ampare, que nos fortaleça, que abra nossas mentes para que possamos assimilar esse estudo e colocar em prática todos os ensinamentos que estamos adquirindo. Que Jesus possa nos abençoar e agradecer por esse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Denise, a palavra está aí com você. Então, vamos continuar a leitura desse capítulo. Estamos na página 52, lá abaixo da metade, no parágrafo O Mestre. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, estamos. Ok. Espera aí, só um instantinho. Ah, Gostei dessa ideia de luz inteligente. aumentar a intensidade aqui para poder enxergar. Mas ela Enxergar funciona melhor. sozinha? É mesmo? Não, controla pelo celular. Olha, gente. Liga, desliga, intensidade, cor. Beleza, né? Mas ela não é para ficar aqui no quarto, não. Ela é para o portão. Vamos lá. Estamos no parágrafo onde diz assim: o mestre, como se alongasse, penetrando em todas as mentes, exclama vigoroso. Então, a gente leu na última aula, quando a multidão está ali embevecida, né, com as palavras do mestre, muitos achando que chorar é vergonha, né? Mas a Amélia Rodrigues diz que a lágrima é presença divina, a lágrima limpa. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo notas de paz nas províncias do espírito para o futuro. Então, quando você chora pela dor, é porque você já está ressarcindo seus débitos e, com certeza, o seu futuro será melhor do que o presente, tá? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, a Amélia Rodrigues lembra que a terra sempre pertenceu aos poderosos que ali... Denise, que eu pensei que você ia comentar alguma coisa sobre aí os mansos, porque aqui o Sim. Roberto Roden, no livro Sermão da Montanha, ele fala assim, que o homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso. E aí ele pergunta, em que consiste a mansidão? Consiste na desistência de qualquer violência, tanto física como mental,
e na sua substituição pela força do espírito. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguir os seus fins. Interessante quando ele fala da violência mental, né? Nós também podemos usar a violência mental. Então, toda vez que a gente não consegue obter aquilo que a gente quer, numa boa, né? A gente usa dessa violência, que pode ser física ou mental. A gente não vê muito essa questão aí de relacionamentos, quando as pessoas usam, né, da força mental para diminuir o outro, né? Aí, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, aquela mulher está tanto tempo com o marido trata ela de todo tipo, ele não bate, nunca encostou a mão nela, mas ele usa da palavra, né, dos insultos para a pessoa, e aí o pessoal fala da violência mental, da violência psicológica. Porque, às vezes, nós, né, que, graças a Deus, nunca passamos por isso, a gente diz assim, meu Deus, por que ela não vai embora, não sei o que lá. Aí, ele nunca agrediu fisicamente, mas a agressão mental, que essa agressão psicológica, às vezes, é até pior. Porque quando faz agressão física, todo mundo vê, né? O vizinho vê, o parente vê, vai correndo, chama a polícia, prende o sujeito, né? Assim, mas essa violência mental, que é a violência psicológica, ela às vezes dura anos, anos. E a pessoa às vezes fica submetida a essa violência mental durante tanto tempo que ela perde a autoestima, ela perde, sabe, tudo, às vezes. E muitas vezes se suicida. Porque a pessoa diz, mas ele é um parceiro tão bom, né? Não deixa faltar nada em casa, não te bate, não agride os filhos. Não é assim que o pessoal diz? Você está reclamando de quê? E, às vezes, a pessoa está sob o jugo de uma violência mental de tantos anos, que muitas vezes tem mulheres, e até homens também, que não sabem mais o que fazer e acabam buscando suicídio como uma forma, né? Ou então, há casos até de mulheres, isso acontece, que elas abandonam a família, vão embora, largam o marido, largam os filhos, aí o pessoal, né? Essa mulher abandonou os filhos, foi embora, nunca mais voltou. Muitas vezes é vítima de uma violência dessa, que é a violência mental. Então, ele diz aqui, a mansidão consiste na desistência de qualquer violência, tanto física como mental, e na sua substituição pela força do espírito. Todos os seres que não atingiram a consciência espiritual recorrem à violência para conseguir os seus fins. Os irracionais só conhecem a violência material. O homem, depois de intelectualizado, descobriu outro tipo de violência, muito mais eficiente, que é a violência mental. Violência essa que tem muitos nomes entre os homens. Uns lhe chamam astúcia, outros sagacidade, ele é esperto, né? É esperto. Outros ainda política, diplomacia, exploração. No fundo, porém, é invariavelmente o mesmo. São certos argumentos analíticos de que a inteligência se serve para conseguir os seus fins próprios da personalidade do ego. Então, essa violência mental, a gente vê muito isso. Vê muito isso. Quando eu estava lendo isso, eu parei assim, nossa, mas é mesmo, né? Então, a mansidão é aqueles, né, que buscam essa consciência espiritual, né? Mas nós, principalmente que ele diz aqui, os intelectualizados, eles praticam muito essa violência mental. Uma coisa bastante interessante isso. Pode seguir aí. Desculpa aí, gente, a A interrupção. característica daquele que pratica violência mental é a autointeligência.
Sim. porque ele se utiliza da sua inteligência para dominar aquele outro. Então, ele procura todos os artifícios possíveis em sua mente para exercer esse poder. Muitas vezes, esse poder arrasa tanto com a pessoa que a pessoa se sente realmente um lixo, um nada. E muitos daqueles que são violentados por por esse tipo de violência não física, violência psicológica, procuram, além do suicídio, também procuram refúgio nas drogas, para se fugir daquela situação. E às vezes, Muitas vezes o que acontece, às vezes o sujeito não dá um grito. e muitas pessoas dizem assim, como você falou aí, por que ele é tão bom, ele não deixa faltar nada, ele te leva de carro para lá e para cá, é, ele não te bate, ruim com ele, pior sem ele. Essa frase é Quantas vezes famosa, se né? escuta isso? E essa violência, muitos, vamos dizer assim, a família não percebe, a própria pessoa não percebe essa violência, a repercussão desses atos influenciam principalmente os filhos, que uns percebem, outros não. Às vezes o próprio filho dentro de casa não, não percebe que a mãe sofre esse tipo de violência ou o pai sofre esse tipo de violência, porque se torna assim algo comum, normal. Mas quando tem vários filhos, né, cada um é um espírito, né? Então o que já tem essa fragilidade também percebe e também sofre isso. Então é muito importante a gente sempre falar sobre esse assunto, porque é um assunto que realmente agora a gente está se falando mais, graças a Deus. As pessoas estão falando mais sobre isso, estão discutindo, estão abrindo os olhos dessas pessoas que estão sendo eh, manipuladas, vamos dizer, dessa forma, né? E nada mais esclarecedor do que uma conversa, uma boa conversa, e tocar nesses assuntos assim tão difíceis, né, ao ser humano, que é a convivência, principalmente a convivência familiar, não só em família, né? A gente sabe que isso tem dentro de um trabalho, de empregos das pessoas, né, das firmas, a gente sabe que isso tem muitos fora também, né? Com os governantes, né? Com aquele que é responsável por uma situação de um país, uma cidade, e a gente está vendo isso também. Então, esses tempos de violência, principalmente agora, né, a gente sente bastante e se fala bastante sobre isso, porque aquele tempo de Jesus, eles aguardavam que o Messias viesse violento também, que os salvasse pela, pela força, né? Na força de um exército, um homem armado, resolvido, que resolvesse a situação da opressão romana. E até os próprios, como a Rose já falou isso em alguns estudos nossos, e a gente tem visto, ouvido em palestras e estudos, até os próprios discípulos de Jesus não compreendiam essa mansuetude dele, e eles aguardavam realmente que fosse um Messias de arma. Aí a gente relembra, como muitas vezes a gente já recordou, Pedro
quando arranca a orelha do centurião, do soldado, né? Ao, ao defender Jesus da prisão. É, e então, realmente, Jesus exemplifica para a gente, sempre exemplificou, e nesse ato, a essa época da prisão dele, muito mais nos mostrar, nos ensinar o quanto nós devemos ser mansos, que é mesmo na prisão dele, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo vilipendiado, xingado, ah, sacrificado, ele não deixou que a violência, porque ele já era, já tinha essa conquista, né, de manso, é o espírito puro. Então, a Amélia Rodrigues explica essa fala do mestre dizendo que a terra sempre pertenceu aos poderosos, que aliciam a impiedade à astúcia e podem esmagar, tripudiando sobre os tímidos e os brandos. Aí, quando os discípulos se entreolham, ela explica: mas a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. Ela explica essa fala de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Continuando, os herdeiros da terra recebem-na ensanguentada, um oceano juncado de cadáveres, legatários também, todos eles, do ódio e da repulsa dos dominados. Então, o ódio não existe apenas no dominador. A violência e o ódio existem também nos dominados, porque eles se revoltam pela situação e, exatamente como o Rose falou antes, aquele que não consegue, pela conversa, pela de forma branda, resolver os problemas, se frustra e resolve agir da forma violenta para resolver os Né, seus problemas. pegando aí o que você falou do ódio, né? Porque o romano, naquela época de Jesus, odiava, não suportava de aversão ao judeu. E o judeu, sendo esmagado, odiava o romano pela violência do romano. Então, né, era aquela coisa, esse ódio só vai Ódio ser recíproco. alimentado, porque ninguém cede. Se, por exemplo, o romano odiava, não suportava o judeu, mas se o judeu entendesse, né, que o outro, e ele tinha mais capacidade de ter esse entendimento, porque ele já tinha, né? Olha as mensagens que os profetas enviaram através do tempo. Então, pelo que eles receberam desde Abraão, eles teriam condições para não devolver o ódio. Aí eles seriam realmente mansos. Mas eles o quê? Devolviam o ódio pelos romanos. E aí ficava aquela coisa, né? Aquela bola, eu jogo para você, você joga para mim, eu jogo para você, você joga para mim. Entendeu? Então, isso só tem muita. Gente, vocês desculpem que de vez em quando eu vou ter que entrar para trazer alguma coisa, que eu não aguento, eu vou trazendo assim, né? Então, e esse negócio também que você estava falando da família, dessa violência mental, você falou dos filhos que participam e veem o que está acontecendo, uns compreendem o que está acontecendo, outros não. E muitas vezes aquele que não compreende o que está acontecendo, sendo homem ou mulher, né? Depois que ele tem a própria família, ele repete aquilo que ele viu acontecer, porque ele acha que aquilo é o normal. Normal esse tipo de coisa. Na minha casa era, ele vai dizer, né? Na minha casa era normal, eu via o meu pai fazer isso com a minha mãe. Eu vou reproduzir isso com a minha esposa, com meus filhos. Então, isso vai ter uma continuidade, porque às vezes ele não encarou, achou que aquilo era uma coisa normal. Então, ele vai praticar essa violência mental
com outras pessoas, né? Com a própria família, com os amigos. Então, ele vai reproduzir aquilo, né? E a gente vê como isso é complicado, né? Como isso traz problemas para a sociedade. É porque nenhuma família se constitui equilibrada com essas disparidades, né? De jeito E, e é exatamente isso. Inconscientemente, a pessoa reproduz aquele comportamento que fica entranhado nele, né? Porque nesse caso, o exemplo arrasta, né? nenhum. É o preconceito, né? Também, preconceito contra a mulher. Essas coisas, tudo isso é violência mental. Todas essas coisas que a gente tem Aquela criatura discutido. vai reproduzindo mais tarde. Daí a necessidade da gente fazer uma terapia, né? Para nos auxiliar a eliminar essas questões, porque muitas das vezes você não identifica em si como o sofrido daquela situação, não é? Então, por quê? Porque esse acaba gerando ódio e repulsa daqueles que são oprimidos. Muitas das vezes não precisa nem reproduzir, mas ele acaba criando um ódio ferrenho àquele que promoveu essa, essa violência, né? Ela continua aqui. Os brandos, explicando o que são os brandos. Os brandos são os possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as messes são fecundas. Então, quem são os brandos? São aqueles que estão em paz, como você falou. São aqueles pacificados que trazem a paz em si. A gente pode contar nos dedos, né? Os brandos, ou a gente pode contar nos dedos os violentos. Como é que está a situação no mundo hoje? Como é que era a situação àquela época de Jesus? A gente sempre crê que antes era muito pior, né? Que a gente tenha avançado Sim, progresso. alguns passos à frente, não é? Ele diz aqui, herdarão a terra, né? Aí, voltando aqui o Humberto Roden, e falando sobre isso aí, sobre a questão do preconceito, alguém viu, para ver como as coisas pululam, né? O que aconteceu em relação. A gente vê o esporte, no esporte também tem lições. Do técnico do Vasco, quando tem aquele negócio do gol, do pênalti que foi anulado, e ele faz um comentário preconceituoso, ele diz: também tinha uma mulher analisando o VAR, né? Um jogo é muito dinâmico, é rápido, e botaram uma mulher. Então, ele quis dizer o quê? Que as mulheres não têm condições de fazer uma avaliação rápida e técnica do jogo. E aí depois vem aquele pedir desculpas, aquela coisa arada toda que o pessoal. Aí a gente vê como a sociedade melhorou. Porque as pessoas que ouviram essa frase dele já foram para as redes sociais criticá-lo, o que o fez ser obrigado a pedir uma desculpa, não muito desculpa, né? Ainda meio maquiada. Eu fui mal interpretado, é a tal da desculpa. Pede desculpa dizendo que foi mal interpretado. Antes, passava. Hoje já não passa mais. Mesmo ele não tendo pedido desculpas, né? Agora, isso é violência mental. Quantas mulheres passaram, né? Você é incapaz de ver isso. Isso não é trabalho para você, não é trabalho para as mulheres. Isso é violência mental, né? Para a gente ver como ainda está vivo isso. Aí, aqui falando sobre Herderam a Terra, o Humberto Roden diz assim: a humanidade imperfeita que agora habita esta terra com suas vibrações baixas e pesadas, se hoje ainda é assim, imagine ao tempo de Jesus, né? Terá de passar por muitos estágios de evolução,
em outros mundos, em outros planetas, ou nos espaços intersiderais. E após longos milênios de experiências e sofrimentos, voltará ela, purificada e com outras vibrações, a habitar esta terra, transformada em um habitáculo de seres puros. Esses homens puros serão mansos, isto é, não violentos. Nada farão por meio de força bruta, tudo farão com força espiritual. O espírito da força será substituído pela força do espírito. E os que já agora assumem essa atitude de não violência, como, por exemplo, Gandhi, né? Serão os legítimos herdeiros e possuidores desta terra, da qual já estão tomando posse na vida presente. O espírito da força realiza uma posse temporária. É muito interessante isso. O espírito da força realiza uma posse temporária, efêmera, como, aliás, mostra a história da humanidade. Ao passo que a força do espírito realiza uma posse permanente e durável. Onde estão as conquistas violentas de Alexandre o Grande, de Júlio César, de Gengis Khan, de Napoleão, de Mussolini, de Hitler e outros adeptos da força bruta? Entretanto, as conquistas feitas pela irresistível suavidade do espírito, da mansidão e do amor, como as de Jesus Cristo, de Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi e outros, continuam em milhares e milhões de almas humanas. Violência, aí ele diz aqui, violência não, diziam os antigos pensadores romanos, as coisas violentas não duram, as coisas suaves têm duração garantida, embora a sua atuação inicial seja quase sempre lenta e quase imperceptível. Mas isso vai passar, é o que ele está querendo dizer, né? Essa violência, como a gente vê na história da humanidade, né? Como aqueles povos do norte da Europa, né? Os godos, visigodos, né? Os próprios romanos, essa violência vai passando. Conforme o progresso, como a Denise disse anteriormente, né? Parece que não mudou nada, que não melhorou nada, melhorou muito, melhorou muito. E tudo isso vai passando, é temporário. Isso é temporário, né? E a gente vai evoluindo. E o que vai ficar o quê? É o exemplo desses mansos, como Jesus, como Francisco de Assis. É isso que vai ficar, porque esse é o amor. Então, esse amor, ele fica. Agora, aquela violência, ela é temporária. Conforme esses seres vão desaparecendo, isso também vai desaparecendo, né? Só que a gente tem que ter paciência. Então, essa terra é o exemplo, não é o espaço, né? Pelo segundo Holden que você está dizendo, eu estou entendendo que é o futuro, vamos dizer, é um futuro, o planeta, vamos dizer, evoluído. Mas é uma questão de. É uma figura de linguagem, né? Que coloca a Terra aqui como sendo um processo de purificação. Não, é assim, eu estou entendendo sendo a Terra uma questão de exemplo mesmo, de exemplo como Jesus, como Gandhi, como você falou, né? Essa Terra é o Até exemplo. foi o mundo primitivo. Quando ela entrou como planeta de provas e expiações, aqueles espíritos mais primitivos que estavam resistindo à melhora foram exilados. O planeta se transformou de provas e expiações. Muitos daqueles primitivos que viajaram pelo espaço, viveram em outros orbes para melhorar, voltaram para o planeta de provas e expiações, já melhorados. Assim nós vamos avançando. O planeta de provas e expiações vai se tornar um planeta de regeneração. Quem não se adaptar agora vai sair, vai ficar uns milênios fora, Tá certo. melhorando, crescendo, progredindo. Um dia vai voltar para o planeta de regeneração que é a Terra. E a Terra Tá vai certo. evoluindo.
Quem não Então se é uma coisa de futuro, né? É uma coisa de futuro, é um plantio, né? plantio. Quem não se adapta é afastado, mas vai fazer aquela Não, viagem. Vai viajar, vai para outros hobbies, vai não crescer. vai. Os de capela fizeram. Um dia, eles voltam para cá, até que eles, esse planeta se torne um planeta puro, e eles tenham condições de habitar aqui também. Entendi, Né? É isso que ele está entendi, dizendo. Ele diz entendi. aqui, né? Eu achei muito interessante. A humanidade imperfeita que agora habita esta terra, com suas vibrações baixas e pesadas, terá de passar por muitos estágios de evolução em outros mundos, em outros planetas. Como nós já passamos, quem sabe não fomos nós que fomos obrigados a ser exilados quando esse planeta estava passando para provas e expiações, e a gente não tinha condições de vir com ele. Fomos levados para outros mundos, caminhamos, evoluímos, e agora nós voltamos para ele. Então, ele diz aqui, terá de passar por muitos estágios de evolução em outros mundos, em outros planetas, ou nos espaços intersiderais, e após longos milênios de experiência e sofrimento, voltará para ela, a Terra, para ela, purificada e com outras vibrações. Entendeu? Com certeza. Então, é assim que a gente caminha. É assim que a gente já vem caminhando. A gente já vem caminhando. E aí herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. Aí parece até que é assim, né? Quando a gente lê, às vezes, os mansos herdarão a terra, olha aí, quem é manso? Vocês vão ficar com a terra. Mas, às vezes, hoje, um altíssimo violento hoje, ele vai herdar a terra, porque um dia ele será manso, né? Então, os brandos são os possuidores da média da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as bestas são fecundas. Então, o violento de ontem pode ser o manso de hoje. A gente tem vários exemplos, né, Rose? Sim. Vários exemplos. Vamos pegar os básicos nossos. Mansos basiquinhos. Vamos para o basiquinho, vamos. Olha, Vamos para os reis visigodos, vamos. Que a gente Saulo, conhece, vê. Vamos para Saulo, olha, né? Rico. É isso, Alarico. Vamos. Quatro Aí, espíritos trabalharam para se melhorar. então, quando as pessoas diziam assim, esse não tem mais jeito, é aquela história. O que acontece? A gente tem que defender e levantar a explicação, levantar a lebre. Quem disse que não tem mais jeito? Quem foi que falou? Onde é que está escrito isso? Não é no Evangelho, né? Não foi Jesus que falou Não foi que Jesus? não tem mais jeito. Como é que você vai dizer que não tem mais jeito? Se Deus criou tudo perfectível, você não pode dizer que não tem mais jeito. Então, esse planeta, esse país, esse planeta, esse mundo não tem mais jeito. Quem é você? Quem és tu para Aí falar? a pessoa que fala assim está julgando Deus, né? Exatamente. Não tem Aqui, noção. quando coloca assim, os brandos são possuidores da terra que ninguém arrebata, ou seja, é um cara com uma moralidade elevada. Não, ele não vai se corromper porque foi injuriado, porque foi, enfim, crucificado até, né, no caso, porque Isso com o ele tempo, ele já adquiriu. né? Essa conquista da terra é a conquista dessa certeza, né, de que Da paz ele não vai se interior, corromper, hein? Da dessa paz paz interior, interior. com certeza. Isso Tá se certo. conquista com. Já entendi a terra agora. Quando ele diz assim, herdarão a terra, isso se conquista com o tempo. Tempo. Então, esse violento que o pessoal diz assim, esse não vai herdar a terra. Vai, ele vai herdar a terra.
Ele vai herdar Porque ele não é violento, ele está violento. a tempo Ora, ele violento. deixará de estar. Não será Exatamente. mais, não estará mais. Violento, estará manso. Será manso, É né? uma questão temporária. E nós Exato. corremos o risco dele passar à nossa frente. Com certeza. Sim, Com sim, certeza, Ana. possibilidade. Não, 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 não se cuida, não, né? Então ela diz: herdarão a terra, por quê? Porque estão em paz, é a própria estrutura íntima, né, que está sendo preservada. Porque aí você vê os discípulos de Jesus no início, quando eles estiveram com ele junto, após a morte dele, o quanto eles não cresceram, né? O quanto eles já estavam evoluídos a ponto de passarem por todas aquelas provas que eles passaram e eles se mantiveram. Eu estou falando não só dos 12, né? Dos 50, dos 300 e de outros milhares, vamos dizer, né? Que continuam a se melhorar, né? E eles passaram por dores acerbas, humilhações acerbas também, né? Aí falei Pedro da espada, Pedro crucificado e posto de cabeça para baixo, idoso, e não abandonou a sua fé, a sua certeza, a sua confiança no Cristo e em Deus, né? Então, Amélia Rodrigues continua aqui nesse outro parágrafo. A tarde serena e calma apresenta-se transparente. Ignotas vibrações produzem musicalidade na tela imensa da paisagem colorida e ondulada. A palavra do mestre, expressiva, entoa mais um tema da sinfonia incomparável. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. A caravana dos criminosos não julgados é Isso, infinita Denise, e gente, inacabada. vou dar uma palavrinha aqui. Gente, eu vou pontuando aqui, tá? Vocês vão ter paciência aí. Ele fala aqui, Ô, não, ô, Rose, não, né, não tem problema nenhum, né? Porque o estudo é nosso. Então, a Carmen pode estudar, fazer as pesquisas dela e a gente interferir. A Ana Constantino pode estudar, fazer as interferências dela e não é interferência para atrapalhar, não, é interferência para completar, né? Nós estamos interagindo, né, Alberto? Não sei quem é esse Samsung, né, Márcia, né, Maria Inês? ele A diz, gente. Olha, eu não estou sabendo que eu cheguei atrasada, que eu fui no médico. Ah, Não estou sabendo em que página nós estamos. Me tá perdi bom. toda aqui. Já Só um estou lá na instantinho. frente. A gente já passa para você. ele, 53. ele diz assim, ó, fome e sede de justiça, Amélia Rodrigues. Aí Humberto Rodrigues diz assim, Jesus proclama felizes os que têm fome e sede dessa experiência íntima, os que estão insatisfeitos com pouco ou muito que alcançaram no caminho árduo da sua cristificação. Sabem que estrada imensa lhes resta ainda a percorrer, mas também que é glorioso continuarem a andar rumo ao seu grande destino. Porque, olha só, Jesus proclama felizes os que têm fome e sede dessa experiência íntima. Os que estão insatisfeitos com pouco que alcançaram. Tem gente assim, poxa, eu eu ainda alcancei tão pouco, eu já caminhei tão pouco, eu me esforcei tão pouco. E aí ele deseja, né, caminhar mais. E também existe aqueles que já caminharam muito, mas querem caminhar mais. Então, ele proclama felizes esses
que têm fome e sede dessa experiência íntima, os que estão insatisfeitos com pouco ou muito que alcançaram no caminho árduo da sua cristificação. Sabem que estrada imensa lhes resta ainda a percorrer, mas também que é glorioso continuarem a andar rumo a seu grande destino. São como aves migratórias, que, à aproximação do outono, percebem em si o tropismo de regiões distantes, nunca vistas, onde a luz e o calor já em declínio na zona do seu habitat se acham em plena ascensão. Não é assim? O animal não chega um tempo que ele sente que é hora de partir? Nós também. Tem hora que eu digo assim, nossa, quando a gente estuda e fala sobre a vida futura, a gente pensa assim, nossa, eu sei que tenho tanto ainda a conquistar, um dia vou alcançar esses mundos, então eu quero logo, você fica ansioso e faz de tudo para acelerar a tua caminhada. Aí diz aqui, daí o misterioso magnetismo que as atrai para regiões longínquas. O Divino Mestre proclama felizes os que sofrem essa fome e sede da experiência de Deus. Então, quando ele diz, né, fome e sede de justiça, ele chama de felizes os que sofrem, os que têm essa fome e sede da experiência de Deus, porque eles serão o quê? Saciados, né? É certo que um dia em outros mundos essa nostalgia será satisfeita, porque a natureza não engana seus filhos, impelindo-os a um alvo fictício. Então a gente sabe que um dia, quando a gente estiver lá, a gente vai olhar para trás e vai sentir uma nostalgia, porque isso é verdade. Existe essa vida futura. Deus não engana a gente. Tipo assim, vai, vai. Aí quando você chega no final, cadê o prêmio? Ah, foi tudo uma brincadeira. É igual o cara que compra a rifa, um monte de gente compra a rifa, e no final o dono da rifa foge com o prêmio, e você fica na expectativa. Não tem isso. Foge com o prêmio, você diz, nossa, fiquei na expectativa para ganhar, para ver a rifa ser sorteada, e o cara vai embora com o dinheiro e o prêmio não existe. Se existem terras tropicais adivinhadas pelas aves migratórias das zonas frias, não pode deixar de existir aquele mundo que os anseios metafísicos dos melhores dentre os filhos dos homens sentem nas profundezas da alma, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, que a gente continue caminhando, que a gente não se dê por satisfeito com o que a gente já conquistou, que a ideia é sempre dar um passo à frente, na certeza que o que espera por nós é verdadeiro, não é uma coisa fictícia. Nós não estamos sendo enganados, né? Tem pessoas que não acreditam e dizem, né, isso é bobagem, isso é bobagem. Olha aquele lá, rico, aquele corrupto, gozou a vida. Não tem esses exemplos? Aquele ali, ó, foi corrupto a vida toda, curtiu adoidado do dinheiro que tinha, morreu dormindo, não sofreu nada. E você está aí, trabalhando, sonhando que um dia vai ter isso e aquilo. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi isso. Eu quero é ser como ele, não como eu. Vivi aqui nesse sofrimento, achando que isso vai te levar a algum lugar. Nós já ouvimos isso. Ele pode ter morrido dormindo, né, Rose? Mas e o depois, né? Como E é que depois, ficou? como é que vai ser o despertar? Não é? Né? Como vai ser? Então, é o que ele fala isso, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que você realmente continue, né? Não se dê por satisfeito com o que você já conquistou, seja pouco ou muito, queira sempre avançar, vá à frente, continue caminhando, né? Eu achei muito legal isso. Vamos lá, né? A caravana, né? Vai continuar aí, Denise? Mais um pouquinho. Isso.
A caravana dos criminosos não julgados é infinita e inacabada. Os carros dos guerreiros e vândalos passam velozes sobre cidades vencidas, órfãos e viúvas ao abandono. A injustiça veste os corações, e a indiferença dos legisladores, como dos governantes, é quase conivência. Não mudou quase nada nesse aspecto, porque também a gente sabe que hoje em dia as redes sociais não deixam escapar nada. Antes a gente não percebia. Estou falando do nosso tempo mesmo, né? Nosso tempo mesmo. Antes a gente só tinha a televisão e o rádio como meio de comunicação assim de massa, né? E hoje em dia a comunicação é muito mais rápida e abrangente, então a gente consegue saber, aí parece, a impressão que a gente tem que a quantidade é maior, parece, mas a gente sabe que não. Hoje a gente sabe mais das coisas, a gente tem maior acesso, não é? Mas a gente sabe que o ser humano também não vai mudar assim, de repente, precisa do esforço, da vontade deles também. Precisa de auxílio também naqueles que compreendem, né? Que se deve fazer a nossa parte também, que é contribuir orando por eles, contribuir orando pelo planeta para poder mudar essa psicosfera e eles conseguirem vencer, porque são provas dificílimas para eles, como deve ter sido para a gente em alguma época. A gente sabe que a gente não passou correndo por isso, né? Se a Ninguém gente está alcançou o estágio que está não. hoje, é porque a gente cavou muito, passamos também pelas mesmas dificuldades, vamos dizer assim, né? Que é geral as dificuldades do ser humano. Então, como ela diz que a caravana dos não julgados é infinita, os carros dos guerreiros e vândalos, né? Passam velozes. A injustiça veste os corações. A gente ainda vê, hoje em dia, né, essa indiferença dos legisladores, é quase conivência, porque hoje a gente está mais atento, hoje a gente está mais esperto, vamos dizer assim, né? Porque antes. Exatamente, como a gente alcança essa paz para poder ser manso e pacífico? É exatamente não se deixar influenciar, porque a gente sabe que isso faz parte do mundo da situação atual, né? Faz parte do progresso, e faz parte do estágio que cada um está, né? É individual para poder ser coletivo. Não é isso? Cada um tem que fazer a sua vontade, o seu esforço, a sua parte. O homem tomba esfaimado às portas da justiça. Todavia, os desvairados retornam aos antigos passos, Olha aí, olha o e resultado. reencarnam imolados à loucura e estigmatizados pela crueldade. Só a lei de causa e efeito vem nos mostrar a justiça de tudo isso, A cada a um justiça com de suas todas essas coisas, e a cada um segundo suas obras. Rose, a gente vai dar uma paradinha, porque depois a gente vai falar sobre, semana que vem, a lei de justiça, amor e caridade, A gente parou aqui. certo? Semana que vem é felizes os que experimentaram suas atrocidades. Isso aí, Dia 25. Gente, a gente exatamente. percebe aqui, quando a gente está estudando isso aqui, que a gente não vai ficar preso à época de Jesus.
A gente está trazendo isso na nossa vida atual, para o que a gente está vivendo hoje, né? Porque tudo que ela vai falando aqui está em acordo com o que a gente está vivendo hoje, né? O mundo de hoje. Então, eu queria até pedir a vocês que vocês também lessem o livro e fossem anotando alguma coisa, né? Para não ficar só eu aqui, que eu vou ficar interferindo mesmo. Então, que vocês façam, podendo fazer alguma anotação, alguma observação, né? Porque esse estudo vai ser assim, né? Porque tudo que a Amélia Rodrigues fala aqui tem a ver com a gente. Isso, e eu posso ver um ponto, você vê outro, ela vê outro, ele vê outro, Isso. né? Então vai ter um olhar, né? É estudo coletivo, vamos lá, Vai ter um olhar. arregaça as mangas aí. Uma coisa me chama atenção, mas a Carmen chama atenção, outra coisa que eu não me chamou atenção. Tudo que a gente fala aqui é o que chama atenção para a gente. Mas o outro pode ter um outro olhar. Para ele pode chamar atenção uma outra coisa. E aí a gente vai se complementando, vai enriquecendo. Que esse Isso, com certeza. Amélia É assim. muito bom. A validade do estudo, não é validade, vamos dizer assim, a força do estudo coletivo é essa, a de cada um completar o outro. É muito ruim quando a gente fica, aquele papel do professor lá na frente falando, no parlatório, não existe mais, estamos em tempos modernos. Aí, ó, tempo de comunicação, de pesquisa, de internet, né? Pesquisa em livros. Ah, só que beleza, a estante da Rose. Olha, a gente tem, às vezes, muitos livros em casa que estão guardadinhos lá no fundo do... Coisa que você não sabia. Eu descobri há pouco tempo um assunto que me interessava tanto, ele estava guardadinho lá no fundo da minha... A minha estante é dentro do armário, é o armário. Aí fica escondido, então que eu não vejo, né? Então, eu fui revirar, procurar uma coisa, achei uns tesouros lá no fundo do baú, tá bom? Então, a gente vai dar uma paradinha por aqui, retorna na A semana minha, seguinte, 25. Fala, Alberto. não, a minha conexão aqui, Eu nesses vou. últimos tempos, está muito ruim. Estou pensando até em mudar Roberto, de operadora. para você dar uma paradinha, que eu vou encerrar aqui, e aí a gente continua falando, tá bom? Só agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos tão ricos que todos nós tivemos agora. Que o Senhor continue a nos iluminar e nos fortalecer. Deixa eu parar a gravação aqui.